Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando nesta tarde de sexta-feira, feriado no país todo, um feriado importante de proclamação da República. Vamos vibrar cada vez mais pelo nosso país, que é isso que a gente precisa, é isso que a gente merece, porque é aqui que nós vivemos, né? E pelo planeta Terra, porque nós estamos falando hoje, mais do que tudo, a gente vai conversar sobre xamanismo, a gente vai conversar então sobre natureza, sobre a mãe natureza, a mãe terra, sobre a importância que tudo isso tem sobre nós. E para isso eu estou recebendo aqui o José Lopes, do programa Conexões com a Mãe Terra. Conexões com a Mãe Terra, olha o nome, não tem como. Bem-vindo, José Lopes. Muito boa tarde, muito obrigado, Samira, por essa oportunidade de estar aqui na Vibe Mundial. É uma honra, eu sempre ouvia do carro, em casa, você entrevistando os comunicadores e eu pensava, um dia eu estarei na sala com ela, e esse dia chegou. Chegou, seja muito bem-vindo. José Lopes está há bem pouco tempo aqui na rádio, eu quero apresentá-lo a vocês. Se você ainda não teve o prazer de ouvir o programa dele, já se prepare, porque é bem interessante. Você está ao ar às quartas-feiras. Sim. Às 14h30. 14h30. Muito bem. Terapeuta holístico xamânico, esse é um tema extremamente interessante e para muita gente, Zé Lopes, desconhecido ainda, porque a gente tem muitos ouvintes recentes e eles não entendem muito bem ainda o que é o xamanismo. Eu quero explicar para eles também o que eu entendo pelo xamanismo. Perfeito, Você Samira. é terapeuta holístico xamânico. Isso, a minha base inicial foi como terapeuta holístico, né, do mundo esotérico, porém eu fui estudar o xamanismo. O que é o xamanismo? Uhum. O xamanismo, ele advém da palavra xamã, que no tung siberiano é samã, aquele que não perdeu a conexão. E a gente vai encontrar as raízes do xamanismo lá no Paleolítico, onde tudo começou, onde o homem começou a ter no contato com a natureza, ele percebeu que tinha algo mais, esse algo mais que vinha do fogo, da terra, da água e do ar, e que ele conseguia ver aqueles que tinham morrido, que ele conseguia aliviar as suas tensões em contato com a água, que ele conseguia se curar com as folhas, e assim o homem foi se apropriando do mundo invisível. E a partir disso nasce a espiritualidade. O xamanismo, ele é toda a espiritualidade baseada na natureza interior que se reflete na natureza exterior. Que linda essa explicação. Né? Achei Muito legal, bom. achei elucidativo. Para você, o xamanismo significa o quê? Para você, pessoa? Autoconhecimento. Legal. Agora, me explica uma coisa. No xamanismo, vocês trabalham muito com a ancestralidade também, né? Sim. Eu quero que você explique qual que é a diferença ou qual é a relação, talvez, eu não sei, entre o xamanismo ancestral e o neo-xamanismo. Perfeito. O xamanismo ancestral são aquelas práticas antigas. Então é uma linha de xamanismo que é praticada no Brasil, na Índia, em diversas culturas, que segue só aqueles preceitos antigos, com consagração de medicinas, com toque do tambor, mas não admite, não aceita práticas modernas que a espiritualidade foi desenvolvendo, como no caso da EFT, como no caso da prática do Ho Oponopono, de outras práticas que foram surgindo e o xamanismo foi agregando. Então, o neo-xamanismo, ele admite todas as novas práticas, se distanciando de qualquer julgamento que seja. Então, se aceita. Eu trabalho com uma linha parecida com o neo-xamanismo, que é o xamanismo integrativo. Inclusive que eu tenho curso de formação desse xamanismo, no qual eu ensino para o xamã
o caminho do terapeuta xamânico, o caminho dele olhar, dele usar as práticas modernas, que tudo é xamanismo, mas para ele integrar essas práticas dentro das práticas xamânicas. E você traz essas práticas para dentro do curso também. Exatamente. Que interessante. Olha, esqueci de falar aqui no ar, mas a gente está em live pelo Facebook. Você pode participar com a gente se tiver alguma pergunta para o José Lopes. É só encaminhar também. Tem até a Cris Santos disse aqui que é a melhor explicação que já escutou sobre o xamanismo, que você falou lá no comecinho. Olha só, um beijo de luz para você, Cris Santos. Tem a Cida Souza que está com a gente também. Um grande beijo para a Cris e para a Cida. Sabe o que eu quero entender? Como que o xamanismo atua na cura? Existem vários elementos que vocês podem utilizar para a gente falar. Isso acaba sendo integrativo também, né? Sim. Então, que elementos são esses? Qual que é a importância? E se para cada caso vocês são intuídos a atuar com um elemento? Exatamente. O xamã ele trabalha com a realidade visível e a realidade invisível também. Então, dessa forma, a gente tem acesso àquilo que é necessário, por meio de um oráculo, por meio de o toque de tambor, que é um estado de consciência que a gente consegue ter acesso à espiritualidade e aquilo que precisa ser feito. E muitas vezes, Samira, a gente vai ativar a força dos 4 elementos dentro da pessoa, porque ela pode estar precisando de fogo, precisando equilibrar os elementos. Aí entra o toque do tambor, o pau de chuva, que vai trabalhar o emocional. Aí entra, por exemplo, o canto da alma, quando a pessoa está com baixo autoestima. O resgate de alma, quando tem algumas partes da pessoa que estão fora dela, quando a pessoa ela não está conseguindo acessar muita coisa da essência dela. A gente tem o uso do rapé, da sananga, da ayahuasca. São vários itens. Tem muita coisa, porque eu trabalho não só com um caminho do xamanismo. Eu entendo que todos os caminhos do xamanismo devem ser abraçados. Me diz uma coisa, quando você contou lá a história do xamanismo lá atrás, existe hoje alguma cultura que abraça mais essa... Posso falar que é uma cultura também, o xamã, né? Sim, a gente tem povos norte-americanos, no Grand Canyon, a gente tem no Peru muitas culturas, porque o Peru é um país que ele tem um totem animal estabelecido. Então tem a serpente, tem a puma e o côndor, representando, tem a representatividade animal. Então é um país que ele tem uma cultura xamânica muito forte. Aqui no Brasil, isso não é tão difundido. Talvez a gente tenha um pouco mais de xamanismo latente em São Tomé das Letras, em algumas regiões, ou no Pantanal ou na Amazônia. Aí a gente está falando mais de tribos indígenas, né? Porque xamanismo não é só índio, não é só coisa de índio. A gente tem xamanismo toteca, asteca, maia, inca, diversas culturas que contribuíram para a evolução espiritual da humanidade. E por que na escola a gente aprendia tudo isso, mas não se falava no xamanismo, né? Exatamente. O xamanismo ele passou a ser mais difundido dos anos 80 para cá, de trabalhos como o do Michael Hanner, um antropólogo muito conhecido, que ele foi visitar várias tribos do mundo inteiro e escreveu um livro, O Caminho do Xamã. E o próprio Carlos Castanheda, que foi trabalhar com as medicinas sagradas, com o peiote, e ele, inclusive, teve livro dele que foi proibido aqui no Brasil por causa da ditadura militar, porque aquilo alterava a consciência das pessoas. Então, já liberou? Já foi liberado. Década de 70 e 80 começou a ser mais difundido o xamanismo no Brasil. Oh, graças a Deus, né? Exatamente. E hoje, Samira, a gente vê que
todo mundo está querendo buscar isso. Por quê? Porque a gente está voltando a entender a importância da convivência em grupo. Então, os trabalhos de constelação, os trabalhos de círculo da vida, as terapias coletivas, as pessoas querem ficar juntas, como a gente fazia na época da caverna, que ficava em volta da fogueira. Tá chegando pergunta aqui. A Luciana de Souza, ela tá perguntando se os banhos de ervas fazem parte também. Banho de erva faz parte do xamanismo ou o uso das ervas? Totalmente. O reino vegetal é totalmente presente, e tanto em forma de banho, em forma de bate-folha, em formas de ervas maceradas. O que ocorre é que algumas religiões, algumas filosofias espirituais, elas foram se apropriando de coisas do xamanismo. Então, hoje a gente sabe que a Umbanda utiliza muitos banhos, né? Mas não pensem que o batismo católico não advém do xamanismo. Tudo advém do xamanismo. Estamos falando de terra. Exatamente. Né? E estamos falando de todos os elementos que, do mesmo jeito que tem na natureza, tem em cada um de nós também. Isso, quando a gente toma um banho de erva, é porque o nosso emocional está precisando dessa água que está faltando aí dentro, ou até de uma água que não está muito boa aí dentro, que precisa dar uma limpadinha, dar uma organizadinha. Olha que curioso, o Donizete Mariano, que é o nosso operador aqui, ele mandou uma pergunta pela live. Olha, ele foi esperto porque ele não invadiu o estúdio com nenhum papel. Qual que é a sua saudação final do programa? A minha saudação final do programa é Arrou. E o que significa? É isso que ele quer saber. Perfeito. Que eu acho que eu nem expliquei no ar ainda. É bom explicar. Aproveite este momento. O Arrou é uma saudação igual ao Namastê, que vai identificar, que vai agradecer ao que o outro está falando, vai saudar o outro, vai saudar o seu coração, vai respeitar a todos. E a gente utiliza muito na cerimônia do bastão falante, o Arrou. Porque o Rou é a simplificação do Arrou. Então, a gente, geralmente, quando alguém fala Arrou, a gente pode responder com Rou. Tá. Legal. Arrou, Rou. Exatamente. Aprendeu? Muito bem. Agora eu quero falar de resgate de alma. Esse é um dos elementos de cura que o xamanismo utiliza, né? E eu não ouço muito falar a respeito. Eu queria entender o que é o resgate de alma e em que situações é interessante a gente buscar essa prática. Excelente pergunta, Samira, porque o resgate de alma é uma das práticas ancestrais do xamanismo. Quando alguém ficava doente nas aldeias, nas tribos, ou se fazia um animal de poder, a pessoa dançar com o animal de poder dela, ou um resgate de alma. Quando que a pessoa precisa de resgate de alma? Quando ela perde uma parte da essência dela. Quando ela passa por uma situação de desequilíbrio e aquela parte dela, se ficar presente, ela não tem condições de suportar aquela dor. Imagina uma menina de 8 anos de idade que é vítima de um estupro. No dia seguinte, ela precisa ir para a aula, ela precisa brincar, a vida dela segue. Mas como fica aquela dor? Se ela olhar para aquela dor, se ela olhar para aquele lado da criança dela que foi ferida, ela pode ser que ela não tenha condições de suportar. Dentro de nós, aquela força, ela sai. Então, uma parte da leveza, uma parte da criança, uma parte da pureza, uma parte da confiança. Algumas forças saem de dentro de nós e elas vão para uma realidade invisível. E aí a vida da pessoa segue. Os anos passam e aí algumas coisas ela percebe que ela não consegue lidar bem no dia a dia. Então ela pode ter uma dificuldade para se relacionar, um travamento em alguma situação, uma timidez, alguns aspectos que paralisam na vida dela. Então o resgate de alma, ele traz de volta as partes da pessoa que foram desconectadas em situações de dificuldade. A gente pode dizer também que dependendo do que aconteça com a pessoa e ela vai eliminando isso da vida dela inconscientemente, energeticamente até, né? Sim. Eu tô
tô fazendo um desvio do propósito de vida? Exatamente, Samira, isso mesmo. E é interessante que eu ministro cursos de resgate de alma e é uma das terapias que eu mais atendo, o resgate de alma. E eu trabalhei num instituto que tinha psicanálise. E as pessoas que faziam psicanálise estavam lá no tratamento. E aí, quando elas faziam o resgate de alma, o tratamento avançava, porque era um ponto que o psicanalista não conseguia adentrar, porque a pessoa não tinha acesso, porque aquilo estava fora dela. E quando eu falo que está fora, é como se ele estivesse dentro de uma caixa, escondido em algum lugar desse planeta. Isso, desse universo. Pode estar no umbral, pode estar no céu, pode estar no passado. Pode ser ancestral? Pode ser ancestral. Eu fiz uma vez um resgate de alma, eu vou falar bem rápido. Não, dá que tempo. a pessoa, eu vi na jornada xamânica, porque eu deito do lado da pessoa e fico um tambor tocando. Na jornada xamânica eu via um pãozinho embrulhado num saquinho com um papelzinho. E a pessoa sofria muito e ela tinha perdido, aí em contato com o meu xamã interior, ela tinha perdido o senso de justiça. E quando eu terminei o resgate, eu fui explicar isso para ela e ela me contou que o pai tinha posses, ele se separou da mãe, tinha pagado a anuidade escolar dela, ela estudava numa escola paga, mas o pai não dava mais nada de dinheiro em casa. Então a mãe mandava para a escola um pão embrulhado num papel e as amigas viram um dia e falaram: nossa, seu pão está sem recheio. Ah, não, minha mãe esqueceu, mas eu também não estou com fome. E aí ela jogava todo dia esse pão no lixo e não falava nada para a mãe. E aquilo machucou muito ela, porque o pai não estava pagando a pensão. E ela tinha problemas sempre com o judiciário. Isso no passado estava refletindo no presente. Isso! Então, quando eu acessei, o pãozinho estava lá na época da escola dela. Ainda aquela parte de alma, o senso de justiça, tinha ficado lá na escola. Nossa, e cada um de nós deve ter coisas terríveis e maravilhosas para trazer à tona, porque eu também trago coisas maravilhosas. Exatamente, isso mesmo. E porque a gente pode perder um pedaço de alma no nascimento de um filho, na hora de um pedido de casamento, porque a pessoa pode não saber lidar com aquela situação. Ela pode ter registros de vidas passadas que aquilo é muito forte para ela. Quando eu falo também, quando eu te perguntei sobre o propósito, temos um propósito de vida, às vezes a gente pode passar por situações, por exemplo, uma pessoa que teria que ter um filho nessa vida e não tem. Ou então uma pessoa que teria que seguir uma carreira, a gente falou de professores, né? Lá Sim. fora, uma carreira, por exemplo, de professores e a vida, por exemplo, não permitiu que ela estudasse. A gente consegue trazer isso e essa pessoa consegue se reequilibrar nessa vida? Consegue sim, Samira. Consegue, e aí ela pode ter um acesso à autocura, ela vai ter um acesso à autocura para ela colocar isso em prática na vida dela. Mesmo que não aconteça, mas ela realiza isso dentro dela. Ela vai acalmar o coração dela nesse sentido e ganhar consciência sobre esse processo. Isso é interessante, né? Nossa, 14 horas e 21 minutos, passa muito rápido, muito gente. Rápido. Olha, a live aqui tá agora, o pessoal já tá participando. Me diz uma coisa, por que você é chamado de salmista dos tambores? Esse é um nome xamânico que eu recebi devido à minha relação com o tambor, com os toques, as canções que eu fui recebendo ao longo da minha jornada xamânica. É bonito, salmista dos tambores. É o poder das orações pelo tambor. Não é? O salmista lembra salmos, exatamente, né? Vem de salmos. Isso mesmo. O tambor, ele pode ser uma forma de fazer uma oração.
Profunda, inclusive. E ela bate dentro da gente, né? Em consonância com o nosso tambor interior, que é o nosso coração. É incrível. Quando, né, se você ainda não participou de uma roda xamânica, algo que faça esse teu coração vibrar. Não é só o coração, né? As células vibram de uma forma diferente. Do corpo todo. O tambor, como terapia, inclusive, ele ajuda a melhorar a imunidade da pessoa. Há casos de cura de câncer, de HIV, da pessoa ter praticado o tambor como terapia, ter feito várias sessões. Dá um reequilíbrio. Exatamente. Você dá o curso de formação em xamanismo integrativo, você até já citou isso aqui. Você tem uma turma fechando agora. É um curso longo? É um curso de 9 meses, é uma gestação. Então, Gostei. A gente vai nascer em muitos aspectos, vai finalizar, morrer em muitos aspectos e renascer ao longo desse período. Você tem uma turma terminando, né? Terminando nesse próximo final de semana, a gente vai para um templo, inclusive de um parceiro nosso, que a gente vai fazer um ritual de ayahuasca e o canto da alma de todos os alunos que estão finalizando, e em março inicia a turma nova lá no Espaço Xamã Verde. É em março. O José Carlos Faria, ele estava lembrando aqui dos rituais de ayahuasca aqui na nossa live também. Muito bom. Então, a partir de março, quem quiser ter informações, faz como? É só entrar em contato no nosso WhatsApp 11 9 3060 4625 ou pelo site www.espacoxamã.verde.com.br. O Espaço Xamã Verde fica na Rua das Rosas. Isso, número 530, ali pertinho do metrô Praça da Árvore. É tudo xamânico, É uma rosas, rua tão gostosinha. árvore, exatamente. É mesmo, né? Lá é verdade. Toda aquela região tem nome de flores, de Sim. plantas. Então, o Espaço Xamã Verde, na Rua das Rosas, 530, vale a pena conhecer. O telefone de contato para obter informações de atendimento, tem outras terapias que acontecem lá, tem muita coisa, né? Sim, temos mesmo. 930604625. 930604625. Passa muito rápido. Eu ficaria com a Samira aqui a tarde toda, gente. Todo mundo fala que às vezes é mais gostoso fazer a entrevista, né, do que o programa sozinho. Pedem assim, Verdade. você não quer fazer o programa comigo? Não. Vamos. Aí eu fico, eu não posso não, eu sou uma só. Uma mensagem final, por favor. Que o toque xamânico, que a força do xamanismo, ela não precisa vir, ela já está presente dentro de você, dentro do seu coração, a partir do momento que você acessa uma partícula dentro de você chamada amor, carinho, e isso acessa toda a sua sabedoria ancestral que é dotada de tudo isso. Que lindo. Muito obrigada. Muito obrigado, Adorei. Samira. A turma aqui tá até falando que tá difícil ter que terminar o programa. Eles estão curtindo Pois muito, é. passarem uma tarde com a gente. Eu também ficaria aqui, gente. Né? Samira é uma delícia ficar com ela, gente. É mesmo? Então tá bom. Como é que finaliza o programa? Então nós vamos finalizar em comunhão com o fogo, com a terra, a água e o ar, o Pai Céu, a Mãe Terra e um grande arro! Rou! E certinho? Certinho. Então tá bom. Gente, obrigada. Obrigada, obrigado, José. Samira. Sucesso pra você sempre, gente. Tem que conhecer esses trabalhos todos tão maravilhosos que a gente vai descobrindo aqui na Vibe Mundial FM. Obrigada por ter ficado esse período com a gente. Continuem acompanhando a Vibe Mundial neste feriado, nesse final de semana, porque aqui as coisas não param. Aqui o feriado é prolongado e todo mundo na ativa. Um grande beijo, tenha um ótimo final de semana. E eu volto, daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 7 da manhã, tem uma super entrevista no Mundial e você também. É só acompanhar. Um grande beijo. Tchau, gente.